saudar essa plenária aqui, das duas frentes, né? Da Frente Brasil Popular e da Frente do Povo Sem Medo, que são frentes que nasceram na luta, né? São frentes que nasceram na luta contra o golpe aqui no Brasil, nasceram na resistência aí contra o retrocesso e que queremos todos aqui um destino, né, para o nosso país, um destino onde os trabalhadores e trabalhadoras sejam valorizados e que a gente possa construir nesse país um país mais justo, fraterno e igualitário para todos e todas. Então, saudar essa iniciativa, parabenizar as duas frentes por essa iniciativa. Nós compomos a Plataforma Operária Camponesa da Energia, junto com petroleiros, eletricitários, Levante da Juventude, movimentos do campo, da cidade, os professores, né? E a gente tem aprofundado alguns estudos sobre temas, né? É claro que a gente vem aqui falar, os maiores especialistas em petróleo, historicamente, são os petroleiros. Então, eles têm eles são, na verdade, os grandes guardiões históricos, né, da nossa riqueza natural aí, que é o petróleo, dessa base natural extraordinária. Mas a gente também foi, junto com eles, estudando, e eu, particularmente, também fiz um estudo sobre essa área do petróleo e queria colocar cinco elementos que são, acho, importantes para a gente poder ter algumas informações. Claro, depois a gente pode até fornecer essas informações, tem alguns estudos um pouco mais elaborados, né? Tem até dissertações de mestrado, etc., que a gente tem para compartilhar se alguém quiser, e tem uma série de dados que a gente vai estudando e que eu acho que são importantes. Então, eu vou só falar desses 5 elementos que nós achamos que são importantes a gente levar em consideração na nossa luta e na luta dos petroleiros e da população brasileira. Primeiro elemento é a mudança extraordinária que teve com a descoberta do pré-sal. Nós tínhamos uma reserva provada de petróleo de algo em torno de 12 bilhões de baris de petróleo. E os últimos dados que a gente viu publicados pela Universidade do Rio de Janeiro foi que pode ter no pré-sal 176 bilhões de baris de petróleo. Eu digo para vocês com certeza, acompanhando um pouco a trajetória da prospecção do petróleo, nós temos seguramente aí na área do pré-sal 200 bilhões de baris de petróleo. Né? Então, e aí para ter uma dimensão disso, o consumo brasileiro em 2006 era algo em torno de 600 milhões de baris por ano, tá? Não chegava a 1 bilhão de baris, hoje já passa de 1 bilhão de baris. Mas se nós pegar o dado de 176 bilhões de baris, nós saímos então de uma perspectiva de ter petróleo para 12 anos, que eram 12 bilhões, né, que tinha, para 170 anos. Veja, isso muda radicalmente a visualização. Você pode planejar o teu país tendo uma reserva suficiente para o abastecimento nacional para 150 anos. Aquilo que era para 12 anos passa a ser para 150. Então, nós temos uma base natural a partir do pré-sal extraordinária. Tá? Extraordinária. Eu até fiz uma conta, só para ter uma ideia. Se fosse pegar esse petróleo, 176 bilhões, vender a 50 dólares o baril, daria 8 trilhões e 800 bilhões de dólares. 8 trilhões e 800 bilhões de dólares. Vezes 4, que é agora o dólar, daria mais de 30 trilhões de reais. Veja, esse é o primeiro dado. Que tamanho de base natural a gente tem no país com a descoberta do pré-sal. O segundo dado que é interessante é que também aqui, quem é a empresa Petrobras? Segundo dado, a empresa Petrobras é uma das maiores do mundo. E mesmo em todos os governos, a empresa Petrobras sempre foi responsável por 90% da prospecção, refino
e distribuição do petróleo no país. Nós praticamente já éramos, até 2014, autossuficientes em petróleo pela quantidade que tínhamos, e a Petrobras autossuficiente na produção para o país. Então, essa história de dizer assim que nós éramos dependentes de comprar, era muito pouquinho. E claro, pela qualidade do petróleo, muitas vezes tem que comprar um pouquinho. Então, a Petrobras, enquanto empresa, é extraordinária e com altíssimo grau de tecnologia suficiente para abastecer o país. Esse é o segundo dado. Um terceiro dado que é interessante, a gente vê que havia um forte investimento para produzir tudo que a Petrobras e o petróleo, o refino, a indústria do petróleo precisava no Brasil, né? Então chegou a uma época que estava até nos leilões do petróleo, ou quando ia se fazer os processos, que 80% dos investimentos tinha que ser de caráter nacional. 80%. Veja, 80% sobre o quê? Sobre o volume que a Petrobras produzia de riqueza. Quanto era o volume que a Petrobras produzia de riqueza por mês em 2014? 500 bilhões por ano. 500 bi por ano. Se tu pegar 500 bi por ano e 80% do seu investimento fica no próprio país, significa o investimento, dava o investimento em torno de 250 bilhões por ano de investimento em produção de navio, em produção de sonda, em produção... Então, nós temos a possibilidade, porque nós não entregamos tudo isso ainda, temos a possibilidade de uma indústria extraordinária e geração de riqueza extraordinária, né? A partir desse terceiro elemento, que é o volume de recursos. O quarto elemento, que eu acho que é importante a gente... Veja, então, o primeiro é a base natural, o segundo é a empresa, o terceiro é o valor que poderia ser produzido a partir dessa empresa. O quarto elemento é a produção de mais-valia social. O que é mais-valia social? É aquele valor que, além do pagamento para os trabalhadores, todas as despesas da Petrobras, fica com o governo na forma de impostos e tributos. Isso dava, já em 2014, algo em torno de 100 bilhões de reais por ano. 100 bilhões de reais por ano entre royalties, participações especiais e os demais impostos que eram pagos pela Petrobras. Só para ter uma ideia, o estado de São Paulo, antes do pré-sal, ele recolhia por ano de royalties 55 milhões por ano. 55 milhões. O governo do estado recebia. Sabe quanto ele recebeu no ano passado? 2 bilhões e 200 milhões. Só de royalty do petróleo, royalty e participação especial. E se somar os municípios de São Paulo que recebem royalty e participação especial, passa de 3 bilhões por ano que fica só no estado de São Paulo. É o Rio de Janeiro, Espírito Santo, etc. Então, muita riqueza. O último dado que eu... ainda nesses dados no governo anterior, Lula, Dilma, na época da descoberta do pré-sal, foi criado o Fundo Social do Petróleo. Sabe quanto tem hoje já no fundo? 50 bilhões de reais depositados no fundo. Tem gerado, em média, por ano, 15 bilhões, de 14 a 15 bilhões por ano para o Fundo Social para a Educação. E o governo disse que não tem dinheiro para a educação. Então, é uma riqueza extraordinária no Fundo Social. A Marinha recebe 2 bilhões por ano de recursos do fundo do petróleo. O Ministério da Ciência e Tecnologia recebe mais de 1 bilhão por ano, né? Então, é muita grana. Tem algumas coisas que é até injusta. Tipo assim, tem alguns municípios, mesmo aqui em São Paulo, que recebem uma grana extraordinária. Eu fiz a conta de um município, depois eu posso passar esses dados. Um município aqui de São Paulo, que se dividisse só o royalty do petróleo para cada família, daria para dar 11 mil reais por família por mês, só do que a prefeitura ganha de royalty do petróleo. 11 mil por mês para uma família de 4 pessoas.
poderia receber só do que a prefeitura arrecada de royalties do petróleo. Porque lá naquele município é quase 1 bilhão de arrecadação e tem 19 mil habitantes. Que cidade é essa? Ilhabela. Ilhabela. Posso passar esses dados para vocês. E tem outros aí. Né? Claro, isso é até injusto. E não tem esgoto em É até Ilhabela. injusto. É extraordinário, Val. O último ponto, o quinto ponto que eu queria chamar a atenção é o seguinte. Alguém produz tudo isso aqui. Quem tira o petróleo da base natural? Quem transporta o petróleo? Quem refina o petróleo? Quem faz todo o processo? Os petroleiros. Então, o quinto elemento que é importantíssimo nessa engrenagem é que não tem tudo isso aqui de produção de riqueza se não tem o trabalho concreto dos petroleiros. Então, essa categoria dos petroleiros é uma categoria extraordinariamente produtiva para o país. E é lógico que eu, se fosse um capitalista, eu ia querer ter essa base natural para mim, essa empresa para mim, esse recurso extraordinário de produção de valor para mim e os trabalhadores petroleiros trabalhando para mim. Porque eles são... Cada petroleiro gera um valor extraordinariamente superior ao que ele ganha de salário. E essa riqueza é da nação, produzida pelos petroleiros, e não só pelos petroleiros, mas pelo conjunto da nação, no seu esforço de produzir essa riqueza. Então, quando a gente fala da greve dos petroleiros, a gente tem que dar esse grau de importância para essa base natural, para essa empresa, para essa categoria, para os recursos que podem ser gerados por bem da população brasileira. É isso que eu quis dizer aqui no início. Obrigado.